Grande vitória da equipe do Ceará. O time reafirma sua força como mandante aí, ganhando mais 3 pontos no campeonato. Vai à terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, os mesmos de Flamengo e Palmeiras, que estão aí nas duas primeiras posições. Claro que o Ceará tem um jogo a mais, foi apenas o primeiro jogo da rodada, mas que já mostra aí que o time do Ceará vem aí para fazer boas atuações no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco desse Ceará e Vasco? Agradeço primeiramente a presença de todo mundo aqui no canal Espaço da Bola. Já se inscreve aqui no nosso canal, dá o like nesse vídeo aí para fortalecer o nosso trabalho. Ativa o sininho aqui para não perder nenhum conteúdo nosso, sempre falando dos times do Nordeste, tanto em vídeos aqui no nosso canal quanto em lives, para poder debater diretamente com você, torcedor. Então vamos lá, minha galera. Primeiramente, parabéns ao Ceará, né? Um grande jogo aí da equipe, principalmente no primeiro tempo. O time do Ceará entra em campo e é um time que não deixa praticamente o Vasco jogar, né? Teve um chute ali do Payet logo no começo, mas pouco fez o Vasco após isso. Ao contrário do Ceará, que foi um time que atacou muito bem a equipe do Vasco, um time que defensivamente muito mal postado a equipe do Vasco, a zaga atuando individualmente mal, os zagueiros e mal protegidos, então eles tiveram expostos em diversas oportunidades, né? Principalmente ali em alguns lances de bola aérea, né? Bolas para dentro da área. O Pedro Raul ganhava as divididas e não eram bolas aéreas de tipo jogar na área para ver o que acontece, porque geralmente você tinha sempre os atacantes do Ceará sendo marcados no mano a mano. A recomposição do Vasco não era bem feita, não povoavam a área para proteger bem a sua defesa, né? Então muitas vezes o Pedro Raul ganhava essas disputas aéreas dentro da área e teve certa facilidade. O Ceará ali no primeiro tempo estava desenhando um jogo de ataque contra a defesa. Era um jogo em que, se continuasse daquele jeito, o Ceará poderia sair com um placar bem elástico dessa partida, né? E aí a gente tem também ali o primeiro gol do Pedro Raul. E que grande contratação da equipe do Ceará, né? O Pedro Raul chegou realmente para resolver, chegou para ser o homem-gol. E nesse jogo ainda teve o detalhe da lei do ex, né? Que não falha. A galera gosta dessa resenha. Mas enfim, o Pedro Raul esteve lá na frente, né? Ganhou algumas bolas, ganhou alguns lances aéreos da defesa, inclusive no primeiro gol, um lance cruzado da direita intermediária ali para a esquerda, o zagueiro do Vasco dá um vacilo muito grande, né? Ele vai tentar dar um corte de cabeça e só amortece a bola para o Mugni. O Mugni bate voltando e o Pedro Raul chega para completar dentro do gol, né? Então ali mostra também como estava mal protegida também a defesa do Vasco, né? Mal povoada estava a defesa do Vasco. O Pedro Raul, né, com muito espaço ali para finalizar sozinho, ele é matador, né? Então ele não desperdiça. Aliás, teve um lance ali também que foi foda também, porque ele pega no mano a mano com o zagueiro e aí ele tenta dar o drible, mas ele é o finalizador, né? Ele pega a bola ali, ele tenta cortar para um lado, cortar para o outro, mas não consegue, acaba perdendo a bola. Acho que aquele lance ele podia ter dado o passe para o Ailon, né? O Ailon tava do lado, acho que era o Ailon, na verdade, ou era outro jogador, não lembro, mas tinha um jogador ao lado dele que tava sozinho pedindo a bola. Se ele rola a bola pro lado, o cara tava para finalizar ali com o gol aberto, né? Cara a cara com o goleiro. Então, acho que teve esse ponto aí, mas isso não tira o mérito do Pedro Raul, que no primeiro tempo fez o gol, no segundo tempo fez um gol bastante parecido, é verdade, já já a gente fala sobre isso, mas pra mim, melhor em campo, Pedro Raul, né? Pela definição, pelas disputas vencidas dentro da área contra a defesa do Vasco. Depois do primeiro gol, o time do Ceará continuou exercendo uma certa pressão por alguns minutos ali, mas também abaixou um pouco o fogo, né? O time do Vasco foi conseguindo, em alguns momentos ali, segurar um pouco a bola, baixar um pouco o ânimo e o ímpeto da equipe do Ceará. Em alguns momentos também o Vasco dizia, epa, ei, tô aqui também, não é só você que joga não. Um lance lá do Verratti também, que ele se desvencilha do Ailon e ele finaliza, ele tava impedido ali, né? Mas mesmo assim foi o lance
lance que mostrou que o Vasco, se o Ceará desse brecha, o Vasco estava ali para tentar aproveitar alguma coisa, embora fosse um time bastante desorganizado, né? Mas se desse uma brecha ali numa bola parada e tal, você não pode vacilar com o Vegete dentro da área pelo adversário, né, velho? Então, o Vasco conseguiu ali também baixar um pouco o fogo da equipe do Ceará. No segundo tempo, o Vasco voltou acertando um pouco mais e o Ceará um pouco mais discreto na partida. Então, o jogo ficou um pouco mais cozinhado ali no segundo tempo, até um pouco mais aberto, com as duas equipes jogando um pouco mais, né, mas sem nenhum grande mérito ali também, né, exceto quando chega no momento do segundo gol do Pedro Raul, que é um lance bem parecido com o primeiro gol. Intermediária do lado direito, cruzando a bola para o lado esquerdo, para o jogador, né? O jogador do Ceará, de cabeça dessa vez, ele escora para dentro da área e o Pedro Raul completa para dentro do gol, né? Sozinho, de novo. Nesse lance, houve ainda a polêmica do impedimento, e aí, pelas linhas traçadas, o Pedro Raul estava ligeiramente atrás de onde foi marcada a linha do jogador do Ceará, que era para ter sido marcado na bola, né? Porque diria que ele estava atrás da linha da bola, né? Mas eu acho que mesmo se tivesse marcado exatamente em cima da linha da bola, acho que ela estava ligeiramente à frente, e aí as linhas não estavam sobrepostas, estavam uma linha separada assim da outra. Mesmo se tivesse ido mais para trás ainda a linha da bola, né? E ido exatamente para onde estava a extremidade final ali da bola, que é onde tinha que ser marcado, acho que ainda assim as linhas estariam sobrepostas. E aí, como a gente tem uma qualidade muito ruim de imagens nas câmeras aqui, não tem como traçar aqueles impedimentos milimétricos, como a gente vê em outros países aí, né, em outros campeonatos. Então, se quiser marcar esses impedimentos milimétricos, tem que melhorar aí muito a qualidade das câmeras daqui do futebol brasileiro, tá? Então, esse lance aí, acho que deveria ser tratado como aquele caso das linhas sobrepostas, tá ligado? Então, é muito difícil, muita gente vai ter uma interpretação diferente da minha, quero saber a opinião de vocês também aqui nos comentários, mas na minha opinião ali, mesmo que o VAR tenha marcado de maneira ali equivocada, acho que ele não marcou exatamente na bola, né? Poderia ter puxado um pouquinho mais para trás, mas mesmo puxando um pouquinho para trás, estaria sobrepostas as duas linhas, né? Não mudou muita coisa, mas fato é que gol foi validado e o Ceará abriu 2-0. Isso daí é um balde de água fria na equipe do Vasco, que se tinha ali alguma chance de chegar, o Vasco ele perdeu ali algum ânimo, né? Perdeu muito do seu ânimo do jogo e acabou baixando um pouco também a intensidade ali ofensiva. Claro que chegava mais lá no ataque, mas é porque também o Ceará com um 2-0 ele se viu na possibilidade só de não precisar correr mais atrás para matar o jogo, né? Deixou o Vasco ficar com a bola e via que o Vasco não estava conseguindo fazer muita coisa, viu que o Vasco estava tentando com insucessos seguidos e sem muita qualidade também, então o Ceará cozinhou um pouco o jogo, estava esperando só o jogo acabar. 9 minutos de acréscimo, teve a paralisação lá do goleiro do Ceará, que caiu algumas vezes pedindo atendimento. Teve o lance do VAR, né, do gol do Ceará, que foi olhado lá na revisão. E, claro, as alterações. Agora, não sei se 9 seria o caso, né, velho? Eu também não somei o tempo de todas essas paralisações, tá, gente? Mas, assim, um acréscimo grande, obviamente, e que o Vasco acha o gol ali com o Vegete. O Vegete, ele se desvencilha da marcação ali de uma maneira muito fácil, né? E assim, no momento em que encontraram o Verratti livre de marcação, né? Ele consegue fazer o gol. Um baita cruzamento ali, um belo cruzamento, e ele muito bem posicionado, né, no meio da zaga lá, sem ninguém colado nele, e ele se projetando pra frente antes da bola sair do pé do cara. Quando o cara lança a bola, ele já tá lá na frente de todo mundo e só escora pra dentro do gol. É um grande cabeceador o Vegete, ele não pode ficar sozinho em um lance como esse lá dentro da área, né? Mas, como eu falei, foi um lance em que a defesa do Ceará se desconectou dele. Se não tivesse feito o segundo gol,
né, poderia se complicar. E poderia ter se complicado porque esse gol recolocou o Vasco na partida. E o Vasco ali criou aquele ânimo no final ali para tentar fazer um gol. Nos segundos finais ali o Ceará também conseguiu tranquilizar mais a partida, conseguiu evitar que o Vasco ficasse com uma posse de bola ofensiva tão perigosa. Mas o time do Ceará, de fato, conseguiu aí um grande resultado, certo? Então, parabéns aí o time do Ceará, pelo menos dorme na terceira colocação do Campeonato Brasileiro hoje e depende aí também da sequência de jogos das outras equipes para ver como é que vai ficar. Mas mantém aí um aproveitamento maior do que 50%, né? Tem agora 58% de aproveitamento, um bom aproveitamento para um campeonato de pontos corridos, né? Para um time como o Ceará, que veio de uma segunda divisão, então tá fazendo uma boa arrancada inicial, né? Mas que se conseguir manter esse ritmo, se conseguir manter esse foco, vai definitivamente fazer um grande campeonato a equipe do Ceará. Parabéns mais uma vez aos torcedores do Vozão e uma boa noite a todos que estão acompanhando aqui nosso canal. Valeu, meus amigos, grande abraço.